gente vai conversar hoje sobre mais uma live sobre interseccionalidades. Eu acho que muito produtivo para a galera do direito, mas para o pessoal que de ciências humanas, ciências sociais aplicadas em geral, essa live vai ser muito útil também. Eu preciso falar um pouco para vocês sobre interseccionalidades. Essa série de lives, ela surgiu como uma necessidade que eu vislumbrei como pós-graduanda, quando estive no mestrado, porque o mundo se abriu para mim quando eu ingressei no mestrado e precisei realizar artigos e fazer a minha dissertação, estabelecendo relações do direito com outras ciências. Então, assim, esse diálogo ele é importante, não apenas, né, porque a gente pode estabelecer um enriquecimento das ciências jurídicas em termos de matéria mesmo, em termos de assunto substancial, mas também porque as outras disciplinas vão dar para a gente um norte sobre metodologias diversas. E nós, do direito, somos paupérrimos nesse quesito. Durante muito tempo, né, o positivismo fez com que o direito se sentisse absolutamente autossuficiente, né, e producente de verdades, por que não dizer absolutas. Então, por isso que eu pensei, né, nessa live, para que a gente pudesse passear um pouco, né, nessas outras ciências. Nós já falamos sobre direito e biomedicina, direito, arte e literatura. Falamos sobre direito e tecnologias, se vocês quiserem acharem melhor. E hoje nós vamos falar sobre a interseção, que é a minha queridinha, porque foi a que eu me deparei quando fui escrever a minha dissertação de mestrado. E eu vejo que, assim, direito e economia observam, por muitas vezes, o mesmo fenômeno por lentes diferentes. E nós, como pesquisadores, precisamos estar atentos a essa diversidade. Boa noite, meu ilustre convidado. Eu não sei, acho que você não tinha conseguido entrar ainda. Eu estava contando aqui para o pessoal, falando um pouco sobre essa necessidade que a gente tem de estabelecer diálogos entre direito e outras áreas do direito, por conta daquela nossa mania. E eu nem posso mais dizer nossa, né? Porque você agora está enveredando por outras áreas do conhecimento, você não é mais exclusivo do direito. Mas essa mania que a gente tem de criar verdades a partir da lente do direito. E como é importante a gente estar passeando e dialogando nas outras áreas do conhecimento, inclusive por conta da nossa carência de metodologia, que nisso as outras ciências podem nos auxiliar bastante, né? E eu estava contando também que essa live é a live que eu mais estou esperando da série chamada Interdisciplinaridades, porque eu precisei muito construir esse diálogo a partir de uma total falta de experiência quando eu fiz a dissertação. E eu quero dizer já, desde já, que você foi um grande amigo que eu tive na pós-graduação, que você me inspirou e me orientou bastante pelos caminhos. Gente, tenho que primeiro, além de agradecer ao Willam, apresentá-lo. Ele é mestre e doutor em Direito. Agora ele está fazendo pós-doutorado na Universidade de Sevilha, né, Willam? Sim, foi um período que eu passei lá, fazendo essa pesquisa, né? Já finalizei lá. Agora só falta receber os frutos. E ele também está agora como doutorando, né, fazendo um passeio pela economia. Corajosíssimo, tenho muita admiração por você, porque quando eu olho para a economia, eu digo, gente, não conseguirei lidar com as premissas dessa ciência, mas hoje a gente está aqui para conversar com alguém que tem gabarito e experiência nas duas interfaces da moeda, e eu queria que a gente, se você puder, claro, começar conversando com a gente sobre essa questão da abrangência, ou mesmo desafios e dificuldades
que envolvem uma pesquisa em que se encontram direito e economia. Bem, primeiro eu quero agradecer, Juliana, a oportunidade de estar aqui. Eu parabenizo, assim, você fala assim, coragem, né, de estudar outra área, mas eu também senti essa necessidade, né? É minha primeira formação, na verdade, graduação, termina que eu tenho uma certa afinidade, porque eu me formei em engenharia civil. Aí depois que Eu ainda esqueci disso. Aí depois que eu me formei em direito, aí quando normalmente as pessoas assim que gostam de exata termina coincidência ou não gostando mais do direito tributário. Eu vejo muitos amigos que terminaram enveredando para essa área da tributação. Eu fiz concurso para fiscal. Então assim, o contato com a economia, e aqui nós vamos ver essa interligação do direito com a economia foi desde muito tempo. Eu terminei tendo esse contato, necessitando com esse contato desde a época que, vamos dizer, eu comecei a trabalhar na área fiscal, direito tributário, e aí vem as repercussões, aí comecei a militar na área como professor de direito tributário, financeiro. Então, essa seria o meu foco, né? Ou seja, direito tributário e financeiro, que termina sentindo a necessidade, e aqui é o que vou tentar expor, de você conhecer um pouco mais da economia, e criar essa interdisciplinariedade nessas duas áreas. E eu lhe parabenizo, assim, porque esse seu desafio de começar a trabalhar nessa área de pesquisa, de orientar, é uma área muito difícil. Para nós, eu digo, inclusive eu como pesquisador, já que tem um certo tempo, mas eu sempre sinto essa dificuldade de escolher a metodologia correta, de ver as delimitações dos temas. Quando você vai escrever um artigo, a gente sente essa necessidade, dá aquele branco. Todo mundo dá aquele branco, né? Tem dia que você não consegue escrever nada, tem dia que você está inspirado. Então, assim, essas suas lives, esse seu trabalho de fazer a pesquisa, de passar um pouquinho para os alunos, ou então aqueles inspirantes para fazer mestrado ou doutorado, é fantástico essa área. Então, já respondendo sua pergunta, a gente começar, não é fácil, é muito difícil. Eu também não domino para dizer assim, eu não vou, vai ser muito difícil, sou um aprendiz ainda dessa interligação, né, de direito e economia. Por quê? Porque imagine, a economia tem várias teorias, e inclusive teorias assim antagônicas, né? E, inclusive teorias de interesses de poder. Então é algo muito complexo. Aí imagina isso quando se liga com o direito, que o direito também não é uma ciência isolada, é uma ciência que que tem influência com a política, tem uma influência com a economia, e quando você junta essas duas coisas, para você que é pesquisadora, você tentar delimitar um tema nessas duas áreas e interligar, é muito complexo. Então, o meu objetivo aqui nessa nossa conversa vai ser tratar de uma maneira, vamos dizer, mais palatável, né, aos alunos, uma forma de contextualizar com a nossa atualidade, falar um pouquinho de cada área, vamos dizer, e tentar essa interligação. Mas, assim, a economia ela tem uma teoria neoclássica, tem a teoria da economia social de mercado, tem uma teoria que é da regulamentação. Então, são teorias que muitas vezes antagônicas e que muitas vezes até destoam do direito. Mas o que eu percebo hoje é que dentro dessas teorias da economia, o direito, muitas vezes a economia termina caminhando sozinha. Ela não consegue caminhar junto do que a gente prega no direito, nos objetivos constitucionais. Então, vamos lá. Artigo 3º. São objetivos da República Federativa do Brasil. Redução da desigualdade. São objetivos desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza. Então, assim, no meu ponto de vista, e eu creio que de muitos, seria esse o objetivo da economia. Então, já que nossa Constituição ela traz o norte, tem aquele conceito do dirigismo constitucional, não é? Que é onde nós queremos alcançar, esse seria o objetivo da economia. Tem uma professora muito
polêmica, vamos dizer, e ela hoje está aparecendo muito nos vídeos e estão resgatando até os alunos iniciantes de economia, que é a Maria Conceição Tavares. Ela é antiga, hoje não dá mais aula e tudo, e ela é muito polêmica, a forma dela falar também. E ela traz ela tem um vídeo que ela trouxe uma frase, vamos dizer, um pensamento interessantíssimo, eu concordo com ela, que ela diz assim: se a economia não servir para a redução da desigualdade, para a redução da eliminação da pobreza, isso não é economia. Então já parte daí. Aí essa é a primeira interligação que eu vejo em relação com o direito. Convergir com os objetivos constitucionais. Então essa seria a primeira, no meu ponto de vista, assim, a ligação da economia com o direito. Mas o que é que aconteceu? Vou tentar fazer um resumo para entender melhor. Desde o pós-Segunda Guerra, né, nós tivemos aqueles 30 anos gloriosos, onde o sistema teve o keynesianismo, que foi um economista, onde trouxe uma ideia de uma intervenção maior do Estado e tentou e conseguiu criar dentro de um sistema, vamos dizer, na Europa e de uma maneira geral no mundo, com a sua teoria, um certo equilíbrio entre o que a gente sempre busca, desenvolvimento nacional e progressão social. Então esse é o equilíbrio que eu vejo até que converge com a ideia constitucional. E aquilo era uma época onde as constituições estavam todas buscando o dirigismo, eram constituições sociais, onde se fortalecia a ideia da força normativa da Constituição, né? Era um fortalecimento, e as constituições estavam virando realmente normas, as normas de direitos sociais estavam virando realmente normas constitucionais. Então, teve esse período, vamos dizer, chamados 30 anos gloriosos, que foi um período assim que convergiu algumas questões que hoje a gente queria que acontecesse. Só que aí, como você sabe, veio a década de 70, a imposição neoliberal, a ideia do neoliberalismo, e aí criticaram muito os gastos, que esses gastos que traziam essa progressão social eram gastos que deixavam debilitados o Estado. Então, essa foi uma grande, como se fosse uma entrada de uma nova pensamento econômico, teórico. Então, resgatando até o que a Maria Conceição Tavares ela dizia assim, esses economistas dessa época, na minha época tinha os economistas que defendiam que a economia tinha que reduzir a pobreza, diminuir a desigualdade, e de repente eles começaram a defender que primeiro tem que vir a estabilização, depois o desenvolvimento e crescimento, e depois a distribuição, como se fosse assim, as 3 etapas separadas. Não, vamos estabilizar. Para quem está vendo, o que é estabilizar? Estabilizar é a ideia de corte de gastos sociais, criar mecanismo de tetos, estabilizadores, restrição, de uma maneira que não tivesse, vamos dizer, gastos no que a Constituição dizia que era necessário. Mas por que eu estou dizendo isso? Então ela critica, né? Ela critica, olha, tinha que vir estabilizadores, depois crescimento, depois distribuição. No final das contas, nem estabilizava, nem cresceu e nem distribuiu. Mas onde eu quero chegar com essa ideia? Eu quero chegar aqui. Com essa virada neoliberal, a economia começou a andar muito dogmatizada, sozinha e desvinculado de tudo. Então, trazia a teoria neoclássica, que a gente traz, que é uma das teorias da Constituição, ela trouxe uma ideia de que a economia seria uma ciência neutra. Então, Exato. segundo princípios axiológicos da doutrina positivista. Então, como se fosse uma ideia muito positivista da economia e muito dogmática e muito neutra e isolada. Até comparam como se fosse que as leis naturais, como as leis naturais da física newtoniana. Então, a economia seguiu muito como se o mercado se regulasse sozinho e, vamos dizer, a questão do desemprego era voluntário, a pessoa que escolhia o problema é resolver a inflação, é resolver com inflação, né? Aí o estabilizador naquele tempo veio realmente muita inflação, então era o seguinte, olha, a inflação está alta, vamos estabilizar
Aí, se nós do direito chegássemos e dissessem assim, sim, mas olha, calma aí, nós temos uma Constituição dirigente, social, que traz lá no artigo 3º objetivos constitucionais, que quer alcançar, traz no artigo 1º fundamentos, do valorização social do trabalho, lá no artigo 170 traz os princípios da ordem econômica, entre seus princípios, também traz a valorização social do trabalho e traz a livre iniciativa. Então, vamos tentar conciliar isso aí. Não, mas a Constituição, ela, nesse período, ela é revolucionária, entre aspas, né? Quando na época das constituições liberais, a gente tinha um sistema liberal e convergia isso. A ideia do liberalismo e as constituições liberais. Só que agora nós temos uma Constituição, nesse período neoliberal, nós temos uma Constituição dirigente, mais social e, ao mesmo tempo, dentro de uma economia neoliberal estabilizadora e que anda por si só. Então, se eu fosse desenhar um gráfico, era como se fosse fazendo assim, né? Cada um do seu lado. Então, daí eu já parto da ideia de... Aí a gente já coloca uma interrogação. E onde está o direito e a economia? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou conciliar nessa visão macroeconômica da economia, uma economia que é defendida como uma ciência neutra, e como é que eu vou conciliar com a Constituição que traz uma série de necessidades, de gastos e de, vamos dizer, de uma economia que trabalhe no sentido de concretizar aqueles direitos fundamentais, aqueles objetivos. Então, daí... A presença do Estado, né? A presença do Estado, o custo... Sim, então, exatamente. Essa da presença do Estado já é outra teoria que defende essa ideia do intervencionismo do Estado. Por quê? Porque aquilo não se regulariza como uma ciência neutra, de maneira natural, como a física, como, por exemplo, a lei de Newton, essas questões. Não, precisa de alguém para promover alguém, uma instituição, um Estado, que necessite intervir, de certa forma, para que aquilo passe a funcionar. Então, vamos dizer assim, o mercado teria suas deficiências e, de certa forma, o Estado ajudaria a regulamentar isso aí. Então, aí vem a questão das normas jurídicas, vem a questão da regulamentação. Então, o direito entra aí, entra nesse contexto, né? Quando eu falei toda essa historinha, é para a gente tentar contextualizar essas questões, né? Tem até um colega do grupo de pesquisa que está aqui, o Rodrigo, né? Se ele quiser dar a sua opinião, porque ele também ele é bem conhecedor nessa parte da ciência da participação da economia com o direito, aí fica à vontade também. Mas, então, Juliana, se você perceber, você que é professora de pesquisa, de ciência, aí você vai... ainda tem uma observação. Essa economia que é dito dogmática, dogmatizada, que é neutra, ela ainda parte de paradigmas. Então, eles terminam criando um paradigma que já vamos partir que isso é assim. Pronto, aí dali começa a desenvolver a sua matemática, a sua econometria. Então, veja só, a gente que estuda ciência, a gente sabe que as hipóteses podem ser mudadas, né? Assim, esses paradigmas são colocados, mas de certa forma eles vão sendo reestudados, reinventados e modificados. Precisam ser testados, testados. Então, isso... eu já começo daí essa dificuldade, a nossa proposta inicial era ver essa dificuldade da interligação do direito à economia. Mas é justamente nesse ponto que a gente tem que buscar essa interligação, né? Eu sempre coloco como se fosse a nossa Constituição, por ter esse dirigismo, seria esse norte que a gente pode buscar. Aí, William, eu queria fazer uma intervenção, então, assim, porque essa dicotomia, ela acaba sendo a justificativa exatamente para o domínio, né, do capitalismo. Porque o neoliberalismo, ele é uma outra onda do capitalismo. Então, a gente precisa justificar, algumas pessoas precisam justificar, ter um discurso para dizer que, não, direito, você quer, né, fazer a igualdade, mas a igualdade não cabe nesse sistema.
Então, vamos pegar e vamos substituir o direito pela economia, já que a economia tem esses paradigmas, né? E tem essa coisa já pronta e acabada, que é mais fácil de justificar. Então, então, para mim, pelo menos o que você falou aí agora, esse histórico, eu trouxe na minha dissertação, né? Então, para mim, você está falando e eu estou lembrando da quantidade de coisas de questões que vieram à minha cabeça. Então, essa grande dificuldade que você fala me parece justificadora de uma substituição da norma que regulamenta as relações sociais jurídicas, né? Assim, a nossa Constituição, por uma norma econômica. E aí vem aquela história do mercado, né? O mercado como o senhor de tudo. Aí eu queria te perguntar, eu acho que nem estava no nosso script, mas eu acho que você pode me falar. Vem existindo, então, né, uma invasão da economia dentro da academia do direito, que a gente fala assim, análise econômica do direito, né? Aí eu fico, como explicar isso para os alunos? Não, Né? tem, o que eu percebo é assim, que tem a invasão que existe é justamente como você falou, a economia, ela tentar ditar como deve ser, vamos dizer, as normas no sentido daqueles paradigmas que ela propôs. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou nem para análise ainda da econômica do direito, sem ser entrar nessa seara, porque a análise econômica do direito ela mexe mais com a questão da microeconomia, ela vai mais no sentido, e muitas vezes ela não se preocupa com essas questões constitucionais, mas com a questão mais de uma otimização, mais utilitária. Mas eu vou te dizer o tanto que a ordem econômica, né, vamos dizer, o poder econômico, ele consegue impor as modificações normativas no direito, é como se fosse uma imposição, e muitas vezes essas modificações normativas diferentes do que do contexto constitucional. Aí a gente tem vários exemplos dentro desse dogmatismo, a ideia do teto dos gastos, né? O teto dos gastos foi um exemplo, uma emenda constitucional. Então, foi trazida uma emenda à Constituição. Por quê? Porque tentaram impor de outra forma aquilo que eu falei no início. Como aquilo não converge com os objetivos constitucionais, aí você traz uma modificação dentro da Constituição para que aquilo siga de maneira, vamos dizer, legal. Então, é como se a economia ela influencia dentro da ordem do direito, mas de uma maneira impositiva. Né? Ela traz de uma maneira impositiva. Traz aqueles dogmas que eu falei inicialmente e daí se coloca de uma maneira impositiva. Ou seja, ela teria que convergir com todo esse contexto dessas dimensões sociais, culturais, antropológicas, éticas e do direito de uma maneira geral. Então, ela teria que entrar nesse contexto. O que acontece é que o que a gente percebe é uma imposição da economia que cria um certo dogmatismo que desvincula com essa ideia constitucional. Aí a gente tem vários exemplos, né? Essa ideia do teto dos gastos, a reforma da Previdência, a própria reforma administrativa. Porque se a gente for ver, se nós percebemos o que é eu vou trazer tudo quanto é esses exemplos. Teto dos gastos limita gasto para que não tenha gasto, para que não se alcance os gastos sociais. E os gastos sociais são justamente aqueles gastos necessários para concretizar os objetivos constitucionais. A reforma administrativa, ela contingencia, de certa forma, os serviços públicos em função do próprio, da redução dos salários, da máquina pública, de um certo congelamento. E a questão dos serviços públicos. Então, ela não está preocupado com a questão constitucional que exige que os serviços públicos sejam transparentes, sejam melhor prestados, tudo que está na nossa Constituição, né? Então, teria eu acho que, a princípio, a gente tem o pesquisador, o seu orientando, os nossos orientando, eles teriam, se for do partido do direito para a economia, né, e utilizar esses conceitos econômicos, ele teria que primeiro contextualizar esses conceitos dentro dessas dimensões. Porque existem essas dimensões sociais, antropológicas, éticas, e essas dimensões são reguladas pelo direito, né? São reguladas de uma maneira geral pelo direito. Mas
Eu até discuto muito no meu grupo de pesquisa que muitas vezes o economista ele não está preocupado com isso. Dificilmente eu vejo vários, não é uma crítica assim, à categoria de uma maneira geral, mas eu digo assim, porque tem muitos economistas, vamos dizer, neoclássicos, neoliberais, mas nesse sentido, eles não estão preocupados com isso. Não. Eles estão preocupados numa racionalidade, vamos dizer, numa estabilização. Então, isso fica um desafio maior para nós do direito, né? E principalmente para quem quer ligar a Constituição com o direito, o direito com a economia. Então, se a pessoa quiser fazer essa interligação, ela vai ter mais dificuldade ainda. Vai ter mais dificuldade. E aí, se quiser já entrar, a gente pode, inclusive, já aproveitar e fazer a contextualização como eu do direito poderia, nós do direito, né, onde eu encontro um pouco da economia, vamos dizer assim, passagens da economia, a necessidade da economia dentro de uma pesquisa científica. A gente pode ver, por exemplo, embora a gente estude muito direito tributário na faculdade, nas universidades e na praticidade, né, vamos dizer, depois de formado, ele necessita muito do viés econômico, principalmente de entender um pouco da política fiscal para você estudar aprofundadamente o direito tributário. Então, já fazendo um recorte, o direito tributário é um direito muito importante para a área, para ter um conhecimento da economia para subsidiar. Por quê? Porque você vai estudar os impactos, por exemplo, de uma reforma tributária no consumo, os impactos no desemprego. E isso influencia diretamente nos objetivos funcionais, porque se eu criar uma tributação que atinja mais o consumo, como de fato acontece, né? A nossa tributação atinge mais consumo, e nós vamos, de certa forma, fazer com que essa população gaste menos, crie menos demanda, e isso diminui a atividade. Se as pessoas compram menos, as empresas, de certa forma, vão investir menos na sua atividade, né? No seu negócio. Então, por exemplo, ela não contrata mais, pode gerar mais desemprego. Está vendo o encadeamento? Então, pode gerar mais desemprego. Desemprego é o quê? É um índice dentro da economia que vai influenciar diretamente na qualidade de vida, no bem-estar social, nos objetivos funcionais. Então, pensar o direito tributário é necessário pensar ele com viés econômico, né? E com esse viés dentro da Constituição. Aí você está falando aí, eu estou lembrando daquela grande questão que não se acaba nunca, da tributação sobre grandes fortunas, né? Que é uma eterna... E aí eu me lembro do Piketty, né? A gente falou de economista aí, eu acho que o Piketty é um dos poucos que tenta fazer esse encontro, assim, de igualdade e dentro da economia, né? Sim, o Piketty, ele hoje ele está, né, muito focado, uma referência dentro dessa questão da desigualdade. Então, são dos professores da economia que estudam a desigualdade. A desigualdade, ela traz um índice de, vamos dizer, de impacto econômico, traz muito grande. A gente percebe que um país que, quanto mais desigual, ele prejudica a atividade econômica e termina prejudicando o desenvolvimento e causando outras questões sociais. Aumenta a questão da criminalidade, aumenta a questão da própria discriminação social, né? Você vê, vamos dizer, questões de um grupo social com maior poder aquisitivo, outro com menos. Eu não estou dizendo para eliminar de uma vez a desigualdade, porque de fato ela acontece. Mas eu digo então o Piketty ele traz esse contexto, é interessante, mas eu digo isso é necessário para a gente trazer isso para dentro do direito, né? Porque o direito busca realmente, o direito, a Constituição e as outras questões busca realmente minimizar isso e teria a economia como um instrumento, né, necessário. Então, voltando, eu acho que só te interrompendo mais uma vez, porque eu me lembrei aqui de uma questão que surgiu assim que a pandemia estourou, e eu acho que ela foi bem característica desse conflito entre os dogmas da economia
né? E o que a gente precisava cumprir em termos de... Eu posso até falar de constitucionais, mas eu acho que valores universais, direitos humanos mesmo, que foi a questão do auxílio aqui no Brasil, né? O tal do auxílio para as pessoas que estavam passando uma questão. E foi suscitada novamente, foi ressuscitada e acalorada a discussão sobre a renda universal. Eu acho que ela é muito caracterizadora desse conflito, porque enquanto tem esse pessoal que corre, né, do gasto social, tem a gente que está defendendo e tem como mostrar os efeitos econômicos de um aumento aquisitivo do consumidor. Eu não consigo entender como é que as pessoas não conseguem raciocinar no sentido de que se eu tenho dinheiro, tudo bem, o Estado está me dando esse dinheiro, esse mínimo para eu existir, né, para eu sobreviver, mas assim, eu vou reinjetar esse dinheiro na economia. Eu não consigo entender como é que as pessoas não compreendem esse processo, sabe, William? Então, assim, para mim, quando a gente fala direito e economia, essas são questões que precisam ser levantadas. E eu tenho visto, já que a gente está falando de pesquisa, muita gente trazendo aqui como pauta de pesquisa a renda mínima universal, né? Não, é fantástico essa tua colocação. Inclusive, a gente tinha até pensado em trazer uns temas, né, no final, e eu já já poderíamos até colocar como um tema principal nessa interligação entre direito e economia, a ideia de uma renda básica universal que teve, vamos dizer, como um exemplo, uma pedagogia, eu sempre digo assim, a pedagogia da pandemia, o auxílio emergencial, que em 2020 ele foi implantado, e a gente já pode, através disso, vale para pesquisa também, pode ser uma pesquisa empírica, vamos dizer, eu vejo muitos alunos, e eu coloco como exemplo, você pode pegar em 2021, os resultados que o auxílio emergencial trouxe para a economia e trouxe para a questão, vamos dizer, de direitos fundamentais. Então, daí você já vê uma interligação muito grande. Por quê? Porque o auxílio emergencial aumentou o PIB 2,5% em média em todos os estados do Brasil. O auxílio emergencial compensou a queda da renda que nós tivemos com a pandemia e compensou o desemprego, aquelas pessoas que não têm carteira de trabalho formal. Então, ele compensou isso. No Piauí, por exemplo, nós tivemos, para cada pessoa com a carteira de trabalho, nós tivemos 4 com auxílio emergencial, para ver o tanto que o auxílio emergencial substituía ou compensou, cresceu em cima da formalização. Então, assim, nós temos todo esse, como é que você gosta de chamar, esse apanhado de dados do ano passado para poder utilizar e daí você desenvolver um tema que, para o futuro, vai ser, eu acho que é um dos temas mais discutido no mundo todo, que vai ser uma renda básica permanente. Porque daí nós vamos perceber que uma renda básica permanente, ela pode, numa possível queda de renda, substituir, complementar. E o que é que nós vamos ter no futuro, Juliana? Nós vamos ter no futuro, aí já pode buscar um outro tema econômico com o direito, nós vamos ter no futuro os postos de trabalho sendo diminuídos em função do avanço tecnológico, como já está acontecendo. Já acontece. Então, já tem essa discussão há muito tempo e só fez essa discussão, ela se intensificou porque a pandemia trouxe a necessidade das empresas melhorarem tecnologicamente, né? De comprar, como nós estamos aqui. Eu nunca pensei que ia estar usando o celular aqui na minha frente e uma iluminação para poder a gente falar via live e tudo. Então, essa questão que obrigou a todas essas pessoas vai, consequentemente, diminuir os postos de trabalho, né? Vai diminuir o emprego para muitas pessoas. E como é que vai ficar essas pessoas que estão sem emprego? Então, nós vamos começar a estudar uma nova relação capital e trabalho. Não é? Maravilha. Nós vamos começar uma nova relação que foi discutida há muito tempo, então vamos começar a ter uma nova relação onde a renda básica pode ser, vamos dizer, um elemento econômico que pode funcionar, e eu acredito que sim, que funcione, e ela pode influenciar de que forma no direito? Reduzindo a desigualdade, buscando o pleno emprego. Todo mundo sabe, nós sabemos
que a nossa Constituição tem como foco principal, está lá nos fundamentos do artigo 1º, a ideia da valorização social do trabalho, então, e a ideia do pleno emprego. O pleno emprego, depois do pós-segunda guerra, é o que nós buscamos para ter, inclusive para ter a dignidade da pessoa, né? A dignidade da pessoa humana. Você está empregado, você ter seu salário, você poder gastar seu salário. Então, só fechando sua colocação, esse tema é um tema que eu acredito que vai dar margem muito para discussão em relação a isso. Muito bom. E assim, e a gente já podia perceber que como a economia ela tem uma influência muito grande do poder político também, a economia é política, hoje em dia nossa economia é economia política, né? Tem até uns grandes estudiosos da área da economia, por exemplo, o Stiglitz, que foi Nobel, e outros Nobéis da economia, que eles começaram o estudo da economia dentro dessa economia dogmática, dessa economia matemática, baseada nessas leis da física. E depois, quando eles saíram desse estudo da economia, porque quando eles foram trabalhar, muitos deles foram trabalhar no mercado financeiro, e aí precisava, e aí eles buscavam esse dogmatismo. Depois, quando eles foram escrever, estudar e pesquisar, eles voltaram para a ideia da economia política. Essa economia política, muito mais voltada para a redução. Se você for ver, muitos deles estão escrevendo sobre redução da desigualdade, sobre desigualdade. O Stiglitz, o próprio Piketty. Então, a gente começa a ver que quando se vai realmente, de fato, para pesquisa, para mostrar, você tem uma economia mais voltada para isso. Mas onde eu ia até te dizer da influência do poder político, é que a gente até faz uma crítica, né, no governo atual. Que o governo atual, em função dessa força política que tem dentro dos vieses econômicos, ele modificou, por exemplo, a ideia do Bolsa Família, né, que foi extinto, para um auxílio emergência, para um novo Auxílio Brasil, que tem previsão de extinção agora para 2022. Se a gente fizer uma análise política, então a gente percebe que muito da força política, né, da ideia da política, de como isso vai ser colocado no próximo ano nas eleições, influencia sobremaneira dentro da economia, dentro da decisão econômica, né? E, consequentemente, dentro da decisão, e, consequentemente, dentro da população da maneira geral, que tem uma influência que vai sofrer com isso, né? Inclusive, sofrer e não alcançar os objetivos constitucionais que nós prezamos tanto, nós estudiosos do direito. E aí, quando vai chegando, só para fechar, né? Vai chegando perto das eleições, aí surge um benefício. Aí tá no meio do mandato, tira o benefício. Aí vai surgindo perto das eleições, aí vem um benefício. Não fica uma coisa que estabelecida como um direito de fato, né? Então, fica um joguete. Sim, então é mais um ponto que você está levantando, essa da influência, né? Vai surgindo a eleição, e aí a ideia política fala mais alto, a força política influencia no poder, que influencia na economia e que repercute no direito, que repercute na gente. Isso eu até, já botando um outro tema, que aqui eu vou logo me lembrando e trazendo o link, porque nosso objetivo também é trazer para os teus alunos, telespectadores, temas para desenvolver dentro do direito e economia, seria a questão até da interpretação jurídica, a interpretação hermenêutica do judiciário. O que é que hoje acontece? Muitas vezes o judiciário, a gente vê isso dentro do Supremo Tribunal Federal, ele dá decisões muito mais influenciadas pela repercussão econômica. Exatamente. E menos ainda pelo direito. Próprio direito. Pelo próprio direito. Então, ele tem um viés, muitas vezes, não, qual é a repercussão econômica disso? E deixa o direito de lado. Então, por que não estudar essa interpretação judicial, a decisão judicial em cima desses fatos econômicos? Seria um tema fantástico. Show. Você poderia pegar várias jurisprudências, né? E, por exemplo, uma que eu me lembre, né, agora nesse momento, a do teto dos gastos. Eu lembro que na época que estava decidindo essa questão do teto dos gastos, teve uma decisão judicial onde
deixa eu ver se foi o... Foi, eu não me lembro eu não me lembro bem qual foi a decisão, mas assim, o Supremo ele estava discutindo e parece que ainda tem em pauta essa questão, mas são questões que ele não bota para frente, muitas vezes ele não discute porque vai ter uma repercussão econômica muito grande, né? Vai ter E repercussão econômica política, muito né? grande. De política. Então, Aí então mistura isso aí. política, direito, economia, enfim. Então, assim, é um tema que você pode buscar. Outro tema do direito que nós podemos trazer um viés econômico em cima seria o direito financeiro também. O direito Ah, financeiro já entra a questão do orçamento público. Então, nós podemos ver como exemplo, o orçamento público, ele, na verdade, ele tem que retratar como ele é uma lei, e uma lei que é votada lá no Congresso, e o Congresso é representativo das nossas escolhas, dentro do orçamento ele tem que refletir os valores da sociedade. Então, se nós somos uma sociedade que valorizamos mais a educação, era para estar previsto dentro do orçamento público recursos para a educação. Se nós somos uma sociedade que valorizamos a saúde, já que nossos representantes nos representam lá no Congresso, eles teriam que voltar um orçamento para valorizar a saúde. Mas, de fato, isso não acontece. Então, o direito financeiro, ele, ao estudar o orçamento, ele, de certa forma, busca, porque daí nós vamos ter várias repercussões econômicas com as decisões dentro do orçamento. Por exemplo, nós tivemos agora com a pandemia, se no orçamento nós não tivéssemos colocado recurso suficiente para a saúde, nós teríamos tendo uma repercussão econômica muito maior, né? Muito pior. Mas no ano passado, graças vamos dizer assim, até muitas vezes pressões que tiver do próprio Congresso, o governo ele elegeu e terminou dando alguns recursos, disponibilizou recurso, embora pouco, no ano de 2020, para poder tentar conter a pandemia. Mas no ano de 2021, esses recursos foram diminuídos ao valor da pré-pandemia, e a pandemia continuou. Então, assim, isso vem dentro de um conceito de direito financeiro, que é do orçamento público, que repercute dentro da economia. Porque, obviamente, se você não tiver um aparelhamento na saúde, as pessoas vão sofrer mais com isso. Muita gente morreu em função, foi perdida aí no meio do caminho em função da pandemia. Diminuiu também a força de trabalho, o desemprego aumentou. Então, tudo isso depende do orçamento, de dinheiro, de recursos, de economia. Já estão falando muito que o principal pauta do próximo ano no debate entre os presidenciáveis vai ser a economia, né? A principal pauta. Mas eu ainda digo assim, não se esqueça que a economia é uma das principais pautas porque ela tem um resultado de imediato, mas o direito, por ser normativo, ele tem um resultado, vamos dizer, muitas vezes a longo prazo, né? Porque uma norma, ela traz aquele... até as pessoas se adaptarem, né? Essa ideia normativa, ela termina tendo um efeito mais postergado. Então, voltamos a ideia de que isso tem que estar interligado, né? Essas discussões, isso que a gente está falando aqui são contextos atuais, mas que pode ser colocado em uma pesquisa, obviamente, dentro de um viés do direito e um viés da economia. Isso mesmo. O que eu achei muito interessante agora, ultimamente, no ano de 2020, com essa aproximação tecnológica que nós tivemos, de lives, de tudo, é que essa ideia do direito à economia ela foi colocada mais em pauta, muito mais em pauta. Então, você abriu discussões dentro do direito, abriu discussões dentro da economia. Se você for ver, vários cursos foram ofertados de economia, de extensão, cursos pequenos de extensão. E esses cursos foram ofertados e eu aconselho, e você sabe a importância que o pessoal do direito poderia fazer. Nós do direito poderíamos aproveitar. Então, assim, foi uma abertura que foi criada dentro desse contexto pandêmico que a gente conseguiu.
nós conseguimos, vamos dizer, nos aproximar mais da economia, né? O direito conseguiu se aproximar mais da economia. Eu acho que o direito já tinha muitos cursinhos, então ele não precisou criar cursos de extensão, mas a economia fez muito isso. Então, ao fazer, eu acho que beneficiou nós do direito a criarmos essa aproximação do direito e economia, né? Com certeza. Eu acho que, sim, se a gente pudesse resumir, as decisões econômicas, elas precisam pensar sob a capa do direito, né? A gente não pode fazer uma questão desvinculada. É interessante que o Avelans, que é uma pessoa que você conhece melhor do que eu, né? Naquele livro dele que ele fala de neoliberalismo e direitos humanos, ele finaliza, ele fala assim, eu não quero parecer utópico, mas eu acho que para a gente chegar no momento de distribuição dos direitos sociais, a gente vai precisar quebrar esse padrão, né? Em que a economia vem dominando e tomando espaço do direito. Eu acho que é mais... Exatamente, bem lembrado do Avelans, ele é fantástico, é um professor do direito, a área dele é do direito, eu acho que ele fez doutorado em economia, é um professor de Coimbra, jubilado, como eles falam, né, aposentado, mas é um dos poucos pensadores, poucos nem tanto, mas um dos que aproximam muito o direito com a economia. Esse direito mais voltado, vamos dizer, essa economia mais voltada para os direitos sociais, a economia mais voltada para a redução da desigualdade. Ele faz uma crítica do capitalismo, até aquele livro, As Máscaras do Capitalismo, né? Onde ele traz os vários passagens, as vieses do capitalismo e como várias teorias tentaram salvar o capitalismo, né? Salvar o capitalismo. Então, o capitalismo estava, vamos dizer, ruindo, aí vinha uma teoria e conseguia salvar e buscar retornar o capitalismo de novo. Então, assim, foi bem lembrado, até porque a gente também pensou em trazer alguns autores, né? Então, ele é um dos autores que faz essa aproximação do direito com a economia e justamente essa aproximação voltado para a efetivação dos direitos sociais. Os direitos sociais fundamentais, né? Já que a gente vai falar de autor, né? Lembrei aqui também que o Chevalier, ele fala assim, sobre o que você falou aí das ondas, e eu acho que o Chevalier casa muito com o Avelans quando ele fala assim, que o capitalismo, ele vem em ciclos, né? E toda vez quem vai salvar o capitalismo, quando o capitalismo está lá embaixo, é justamente a intervenção do Estado. Aí a gente lembra daquele momento lá de 2008, quando teve aquela explosão da bolha. Em 2009, os países se reuniram e decidiram assim, não, realmente a gente vai precisar da intervenção estatal. Fizeram o G10, e que significa, quando eu falo intervenção estatal, eu falo esse resgate dos direitos, né, esses gastos públicos que são necessários. Aí em 2010, não, as coisas melhoraram, aí voltou-se para essa racionalidade que alguns autores chamam, né, dessa economia que você fala, dogmática, cheia de paradigmas e tudo mais, e que são esses dogmas que vão fazer dar certo, né? É só uma tentativa sempre de retomar essa estrutura que parece difícil de fazer. Eu ia esquecendo, né? Ainda bem que tu lembrou dessa questão dos exemplos que nós tivemos da importância da intervenção do Estado. Então, assim, nós não estamos falando de teoria, nós estamos falando de fatos que realmente aconteceram. Então, tem um professor economista, o Paulo Gala, eu gosto muito de acompanhá-lo, porque, inclusive, ele traz um estudo onde valoriza o mercado, mas o mercado integrado junto com o Estado para trazer a ideia do desenvolvimento. Aí eu complemento um desenvolvimento que consiga trazer uma redistribuição de renda e reduzir a nossa desigualdade e aí convergir com a Constituição, os objetivos constitucionais. Mas, voltando para... Então, o que é que ele diz? Ele diz assim, que as 3 trombetas do Apocalipse, vamos dizer, da intervenção, né? A pandemia e a China. Os 3 que mostram, de fato, a importância do Estado dentro desse contexto econômico, social,
de redução da desigualdade. Por quê? A crise de 2008, como você já falou, não vou mais incluir, ela veio logo depois o Estado salvar a queda, salvar a crise, vamos dizer, que melhorou bastante. A pandemia, poxa, a pandemia é algo que eu fiquei impressionado. No ano passado, 2020, a Europa, ela tem várias cláusulas do que a gente chama de austeridade fiscal, que é justamente essa ideia do dogmatismo fiscal, da restrição, da estabilização, aquilo que eu falei inicialmente. Então, o que é que aconteceu? Eles destravaram coisa que nunca aconteceu antes, cláusulas de austeridade fiscal. O que é destravar cláusulas? Tem o Pacto Econômico de Crescimento, eu acho que o nome é esse, PEC. Eles destravaram esses contratos que eles tinham no sentido de assim, vamos gastar, agora o Estado vai emitir moeda, vai fazer dinheiro, vamos gastar na saúde, vamos gastar aqui nessa reestruturação dessa empresa. Eles chamaram isso até de reconversão industrial. Empresas que eram indústrias começaram a trabalhar no sentido de construir material de saúde, de equipamento, de bem-estar. Então, o que é que aconteceu? Eles fizeram essa reconversão industrial, então o Estado investiu dinheiro. A gente viu que na Europa, na Alemanha, além de criar, voltando à ideia da renda básica, né? Eles criaram renda básica, eles injetaram dinheiro. O plano Biden todo é voltado, né, para a ideia de investir nas escolas, nas merendas, na ideia dessa ajuda social. Então, poxa, quem diria, né, os Estados Unidos investindo nisso, né? Então, assim, não, mas pelo contrário, esses países, vamos dizer, ditos liberais, né? Os mais liberais foram os que, na época que precisaram de crescimento, e o Estado investiu pesado. Depois do investimento da indústria, do crescimento, eles foram liberais. Então, tem até um livro chamado Chutando a Escada, onde o nome do autor é difícil de pronunciar, porque ele é coreano, eu acho, não sei. Mas ele chutando a escada por quê? Porque para os estados subiram através da intervenção do Estado, através do investimento estatal, da industrialização, e depois chutaram a escada. Pronto. Ninguém sobe mais. Já subi, já estou lá, chutei a escada, agora eu posso ser liberal, né? Então, assim, e a gente, os países mais periféricos, não deixa crescer. Não deixa a gente crescer, não deixa a gente subir nessa escada, né? Que é justamente a industrialização, a competição, essas outras questões. Então, voltando, o Estado está intervindo, a pandemia está mostrando isso com todas as letras. A pandemia desvelou, né? Ela tirou um manto de que a gente tinha de teoria, de que, olha, o Estado não pode intervir, porque se o Estado entrar, o Estado está muito grande, ele tem que ser diminuído. A corrupção, aí vem a velha história da corrupção. A corrupção sempre existiu, sempre vai existir, e nós precisamos de instituições de controle para isso. Mas, assim, então a pandemia mostrou a Europa, renda básica, intervenção do Estado, os Estados Unidos, o Brasil. O Brasil, no ano passado, suspendeu várias travas orçamentais para poder conseguir investir e gastar. Investiu, gastou, cresceu a dívida. Como todos os outros países, eles estão endividados, né, de certa forma, e agora isso não foi só a pandemia que causou a crise, né? Esse gasto, né, ele na verdade, o gasto público, ele é um investimento privado, de certa forma, né? Porque a partir do momento que você está gastando, você está criando demanda para as pessoas. As demandas que as pessoas as empresas passam a investir nelas mesmas, né? Elas investem, passam a crescer. Então, isso tudo é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Tem o Carlos está falando aqui que tem uma outra recomendação de livro, Como os Países Ricos Ficam Ricos porque os pobres ficam pobres. Muito bem, muito bom. Perfeito, mesmo esse Carlos. livro. É o do Reinert, né? Esse livro,
é um livro assim fantástico, que ele mostra justamente essa questão de que como a industrialização, como a intervenção do Estado, ela trouxe com que esses países, ela fez com que muitos países ficaram ricos e eles não permitiram que outros países ficassem ricos. Então, de certa forma, muitos países ficaram pobres porque permaneceram e não conseguiram se desenvolver. Tem muita gente até estudou no nosso grupo de pesquisa esse livro, é uma bibliografia recomendadíssima, né? E assim, Juliana, a gente, para não pensar que a gente está falando só de economia, essas questões a gente está trazendo, por quê? Porque são questões atuais, no nosso contexto atual, e que o direito está, por todo o tempo, por trás disso, normatizando. Então, a partir do momento que, por exemplo, lá na Europa, destravaram essas cláusulas, foi um contrato. É um contrato que é feito sob a égide do direito. Aqui também, quando a gente conseguiu, quando nós, através do orçamento público, no ano passado, disponibilizamos, não muito, não o suficiente, mas recursos para a saúde, para a saúde e para o auxílio emergencial, nós utilizamos de normas do direito para isso. Então, o direito estava ali presente, a Constituição, a normatização, as regras de processo legislativo, né, que o orçamento tramita dentro do Congresso. Então, estava tudo funcionando. A ideia era funcionar para poder salvar, vamos dizer, a economia não, vamos dizer, para salvar as pessoas. E criaram, e aí vou voltar para o direito à economia novamente. E no início, o governo criou um discurso até, vamos dizer, um discurso falacioso de uma dicotomia, uma falsa dicotomia entre vida e economia. Então, levantou mais uma vez a bola da economia, vamos dizer assim, para poder alguém vir e bater. Mas devia ter batido da forma correta. Por quê? Porque eles criou essa dicotomia. Qual era a dicotomia? No sentido de que, olha, vamos salvar a economia primeiro. Então, vamos salvar a economia primeiro. Ou então, começaram a dizer, não, se você for salvar a vida, a economia vai quebrar. Então, se eu começar a permitir que as pessoas fiquem em isolamento, ou então, se eu permitir que as pessoas não saiam para trabalhar, como foi o discurso, a economia vai quebrar. Então, começaram a criar uma dicotomia entre vida, direito fundamental, dignidade da pessoa humana, direitos humanos, tudo isso está junto, né? E aí, para dizer que isso repercutia na economia de tal forma que a economia iria quebrar. Mas, na verdade, a economia ela tem que servir para, como eu falei no início da nossa conversa, até trazendo as palavras da economista Maria Conceição Tavares, a economia ela tem que servir para reduzir, para diminuir a pobreza e para salvar vidas. Então, a economia tem que vir para salvar a vida. Ela é um instrumento para isso, né? Na verdade, ela não tem... Aí vamos retornar ao que nós conversamos inicialmente. Ela não tem que andar sozinha. Ela não é ela não tem que ser um dogmatismo isolado. Ela não tem que ser neutra. Mas ela tem que conversar com o social. Ela tem que conversar com o direito, com a vida, com a dignidade, com a ética, com todas essas questões antropológicas e todo. Isso aí até é o que a economia social de mercado trata, né? Que é uma das teorias. Então, assim, tá contextualizada essas duas áreas, né? Ela tá bem contextualizada. Com certeza. Inclusive, assim, a gente não pode viver no mundo do faz de conta, né? Assim, do ideal, mas a gente tem que colocar a economia na discussão, mas a gente não pode deixar também que o negócio corra sem rédea, e eu acho que quem dá esse freio é o direito mesmo, sabe? Assim, falando numa linguagem bem rasteira, eu imagino que seja mais ou menos isso. Olha, William, eu estou aqui, acabei de olhar sem querer pro horário e vi que a gente conversou 1h20 praticamente. Sério? Que horas Sério? são? Tô vendo o horário aqui. Pois para você ver, né? A gente estava conversando antes. Não, vamos a gente vai conversando. Mas tem tanto vai ser assunto pra isso, eu me empolguei. Nós dois, porque eu também andei... Tu foi te fazendo intervenções aí que nem estavam no roteiro, né? Mas eu acho que foi ótimo. Muito bom. Né? E aí eu acho que as pessoas que... Né, esse tema. Exatamente. Eu acho que para as pessoas que estão
iniciando, né, a graduação no direito, isso serve de alerta, né, essa capacidade de juntar essas duas ciências, e para aquelas pessoas que estão pensando em ingressar numa pós-graduação, eu acho que o campo é vastíssimo, né? Assim, Não, e principalmente agora, né? Que você tem muitos temas para estudar. Por exemplo, quem quer ingressar na pós-graduação, mestrado, doutorado, que envolva as duas áreas. Olha, nós vamos tratar de recuperação econômica pós-pandemia. E essa recuperação econômica, como eu posso fazer isso pelo viés da reestruturação da saúde? Saúde é um dos tripés da Seguridade Social, né? Que a Seguridade Social foi uma das grandes inovações da nossa Constituição de 88. Então, assim, tema quentíssimo, né? Recuperação econômica pós-pandemia, com um viés dentro da saúde, porque a questão da saúde vai ser um dos temas que eu acho que com a pandemia, com o que vai ficar do controle do sanitário, nós vamos estar sempre lidando com essa questão da saúde. Vai precisar de mais recursos, vai precisar fortalecer o sistema de saúde constitucionalmente e dentro da estrutura normativa. Exatamente. Então, tudo isso são temas novos. Outro tema muito bom que vai servir para quem quiser ingressar nisso é a questão a gente fala muito de responsabilidade fiscal, essa legislação que vier, a lei de responsabilidade fiscal, muitas leis. E hoje, a partir de agora, eu começo a pensar que nós vamos ter que falar de segurança fiscal. Como nós vamos manter uma estabilização de tal forma que consiga conciliar com a questão da saúde, com a questão da manutenção desses direitos, né? Então, Exatamente. assim, o tema é vastíssimo. Realmente a gente tem muita coisa para discutir. A gente faria um mini curso sobre isso, né? 5 dias de explanação. Então, olha, eu vou te passar a palavra final, mas antes de eu te passar, eu queria te agradecer pessoalmente. Primeiro porque a gente tem, além de tudo, uma relação de amizade. Você contribuiu muito com a minha formação como acadêmica, porque a gente se conheceu, você já estava num patamar outro, mas muitas das bibliografias as melhores bibliografias que eu recebi de indicação sua, então eu sou sua fã. Eu quero dizer para vocês, para os meus espectadores, né, o Willam tem uma página, e a página dele do Instagram, o Willam Mas, ele vive botando alfinetada todo dia, um pouquinho, né, sobre essa economia política que eu sei, que é sobre esse viés que ele põe lá, e é muito enriquecedor. Então, receba o meu sincero agradecimento, foi um presente de Natal essa live. Ô, Juliana, não diga, eu que lhe agradeço, assim, a oportunidade, a gente conversar, você é uma pessoa, assim, uma pesquisadora inteligentíssima, assim, eu admiro muito, porque você está sempre inovando, buscando essas alternativas de ajuda porque, de certa forma, tu está ajudando muitos outros pesquisadores, né? Seu trabalho de orientação é algo árduo, difícil. Então, e na verdade, não. Na época do mestrado, a gente foi discutir, né? Se eu lhe ajudei, ótimo, mas a gente debateu muitos temas, foi muito bom, principalmente quem tem essa linha de pensamento dos direitos sociais, da efetivação dos direitos sociais, dessa melhora dentro das políticas sociais. Pelo menos, meu viés é esse, né? De utilizar esse conhecimento do direito e da economia com o objetivo de concretizar esses direitos que nós tardiamente colocamos na Constituição e que nunca conseguimos. Até hoje nunca conseguimos. Conseguimos concretizar esses direitos sociais. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade. Se você quiser, em outras oportunidades, estou aberto para a gente nós conversarmos de novo. Estou aqui na os alunos e as pessoas que estão assistindo, se quiserem entrar em contato, e a gente ver temas, né, sobre essas questões. Muito bom. Totalmente aberto a isso. E eu que aproveita, lhe agradeço, meu povo. Eu que lhe agradeço essa oportunidade, porque você é muito dinâmica. Você é uma pessoa muito dinâmica. Obrigada. Mas eu digo esse dinamismo positivo, né? No sentido de você estar buscando... essa interligação, do jeito que eu estou buscando, que você falou inicialmente, a economia, você está aí buscando em outras ciências, né? Sim. Realmente, quem orienta
é muito difícil, porque você tem que orientar quem busca direito e economia, direito e literatura, direito e saúde. E Olha, direito e com temas, eu sei tecnologia lá, foi tem muita assim. coisa, né? Direito e tecnologias, sabe? Foi demais essa live também sobre direito e tecnologia. Porque teve impacto em todas as áreas do direito. Mas olha, essa eu retomo. Essa live era minha queridinha, porque do mesmo modo que você tem essa percepção de que a gente precisa colocar esses direitos, tirar eles do papel, e quando eu me frustro muito quando eu vejo alguém que não é do direito e diz assim, mas esse negócio de Constituição é só isso aí mesmo, né? O que está faltando da gente melhorar para que deixe de ser um pedaço de papel nesse sentido dos direitos sociais, né? Dessa titularidade que é coletiva, que é um bem comum de todo mundo. Então, eu te agradeço imensamente. Eu tenho agora testemunhas de que você disse que vai voltar aqui na nossa casa e vai fazer outra live com a gente. E quem sabe a gente pode aprofundar. Ou a gente pode falar sobre constituições, porque eu Vão acho que ter esse outros assunto é... temas, com certeza eu acredito que nós estamos num período de mudança de paradigma mesmo, né? Então nós Exatamente. vamos ter temas inovadores. A pandemia veio, eu acho que ela não vai voltar a essa normalidade, então nós vamos ter muitas questões que o direito vai ter que enfrentar. Então, assim, eu vou desejar a todo mundo muito obrigado. O Willam também, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Foi um presente de Eu que lhe Natal. E agradeço uma muito, muito mesmo, a oportunidade.